A seguir, esporte. Alô, amigos telespectadores, o nosso abraço. Estamos de volta falando em esporte. TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Além disso, você nos acompanha pelos canais da TV Coprel. 47 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. Além de o aplicativo, né? Aplicativo do seu celular. tvpassofundo.com.br e estamos conversados. O programa de hoje começa salientando a presença de nossos convidados especiais. Flávio Fiorin, consagrado plantonista do Rio Grande do Sul, um incentivador do nosso esporte. Junto com ele, Marco Aurélio Oliveira, o Chiru. Este tem a sua história para contar porque já projetou grandes clubes como fisicultor. E ultimamente estava no Esporte Clube Passo Fundo. Passo Fundo que beliscou a divisão principal do futebol do Rio Grande do Sul, mas não conseguiu a sua classificação, perdendo nas penalidades máximas para o Monstro, conforme estamos lembrados. No outro lado da tela, portanto, além do Flávio Ferlin, o plantão de todas as ocasiões, o repórter de todas as ocasiões, é isso? Carlos Dantas, um abraço para você, sorrindo aí de felicidade. Tudo bem contigo? Tudo bem, Jorge Antônio Guerra, meu grande amigo e grande radialista Flávio Fiorin e o grande professor Marco Aurélio, que vai nos dizer por que o Passo Fundo não classificou. Faltou perna ou faltou futebol? Mas isso ele vai falar daqui a um pouco. Enquanto isso, professor, o nosso futsal desandou a maionese, né? Tomou um sonoro 5-3 do Iesco, né? E então o time sem fixo, sem pivô, só se salva o goleiro e os alas, porque, né, lesão, jogador indo embora, acabou desqualificando a nossa equipe e por isso que perdeu. E hoje tem parada dura de novo contra o Atlético de Erechim. Mas isso daqui a um pouquinho, professor, vamos conversar aí. Jorge Antônio Gerhardt. Muito bem, e o Passo Fundo Futsal não se deu bem com o Iesco de Carazinho, mas continua na liderança do Campeonato Gaúcho de Futsal. Perdeu por 5-3 lá na hospitaleira cidade de Carazinho. São assuntos que nós vamos discutir e tratar no decorrer do programa de hoje, que está apenas começando. Um momento só. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Nossa presença é silenciosa, mas fundamental. Quando você está próximo de quem ama e também quando fica distante. Nos dias em que o melhor lugar é a sua casa e outros em que decide explorar o mundo lá fora. Abrindo janelas para novos horizontes e revelando um universo de possibilidades para conectar você com o que realmente importa. MHNet. Toque, conecte, viva. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari. Sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo.
bem, amigos telespectadores, senhoras e senhores, o assunto é esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Professor Marco Aurélio, muito prazer em tê-lo de volta no programa. Boa tarde, Jorge, boa tarde, Fernando, Dantas. Um prazer é sempre meu vir aqui nessa bancada, falar da nossa terra, do nosso futebol e do que a gente anda fazendo pela cidade de Passo Fundo. Beleza. Conosco, como convidado especial, Flávio Ferlim, plantão consagrado no Rio Grande do Sul. Onde é que você anda ultimamente, Flávio? Boa tarde, só corrigido, é Fiorim, tá? Flávio Fiorim. É que nós tínhamos um colega aqui que tinha um nome semelhante, né? Ferlim para Fiorim. Não, e muita gente, tudo tranquilo, muita gente confunde também com esse fotógrafo da Zero Hora, já aposentado, grande amigo também, o Valdir Friolim. Então o pessoal às vezes confunde aí, não tem problema algum. Hoje estamos prestando serviço aí para a Rádio Mais Independência de São Leopoldo, que cobre os Jogos do Aimoré. Aliás, estará aí na quarta-feira à tarde, né, na Arena BH, para acompanhar Gaúcho e Aimoré, né? Jogo muito importante e decisivo para as pretensões do Aimoré, que vem de uma vitória em casa, né? E precisa aí seguir pontuando para brigar por uma dessas 6 vagas, assim como também o Gaúcho, né, do técnico Maninho, também grande amigo. Vai ser uma grande partida, com certeza, quarta-feira, 3 da tarde, aí em Passo Fundo, e a Mais Independência, a exemplo, né, da Planalto, também estará na partida que ocorre aí pela Copa da Federação, troféu Mário Jorge Lobo Zagallo. Muito bem. E você, Carlos Dantas, o que nos conta aí da cidade de Canoas? Canoas vai de vento em popa, né? Ainda vive as consequências dessa maior tragédia climática. As disputas políticas estão em alta. Mas o que me interessa é o futebol. Depois desse período em que a seleção brasileira, eu falei para vocês que era horrível assistir a seleção brasileira, perguntem para mim como é que eu sei o resultado do jogo. Se eu assisti o jogo, dormi na metade do primeiro tempo. Se fosse isso é o bom de assistir jogos da seleção. Aí que é o bom de assistir jogos da seleção. Se você tem problema de insônia, não consegue dormir, não tem mais a sua medicação que você tem que tomar diariamente, assista jogos da seleção do Dorival Júnior que você pega no sono. E foi exatamente o que aconteceu, né? E foi exatamente o que aconteceu aí, demais companheiros aí. Mas eu quero provocar o professor Marco Aurélio. Aqui é um bate-bola, é um rádio feito na TV. Ô, professor Marco Aurélio, faltou futebol ou faltou preparo físico para o Passo Fundo? Eu acho que dentro das expectativas que foram criadas ou não criadas no Esporte Clube Passo Fundo, quando fizeram a nossa contratação, minha, do Leandro Machado, do Haroldo Santos, era para o time permanecer na divisão de acesso. O time com dificuldades financeiras, a gente montou um plantel bem barato, acima dos nossos rivais aí, que gastaram um monte. Não vamos nem citar exemplos de times, mas conseguimos fazer uma campanha de alta performance. Infelizmente, no último jogo, perdemos nas penalidades máximas. Tivemos a chance de matar os 47 do segundo tempo, mas quis o destino que não o fosse, e assim perdemos a vaga nos pênaltis. Mas fizemos uma campanha muito boa, devolvemos a credibilidade do Esporte Clube Passo Fundo, a torcida voltou a campo, veio um time aguerrido, você como acompanhar os jogos do Passo Fundo, o time do Passo Fundo não desistia nunca, ia até o final, e isso demonstrou que nós tínhamos condições, mas aquelas máximas do futebol. Pênalti, às vezes o cara diz, é sorte, não, é competência. Infelizmente fomos incompetentes nas penalidades máximas contra o Monção. Mas são coisas que acontecem, não é, meu caro Chiru? Com certeza. Nervosismo, expectativa e tal. Os grandes falta aquela tranquilidade no momento da decisão. Imagina os grandes mestres de futebol já perderam pênaltis em Copa do Mundo, Zico, enfim, muitos atletas. E acontece, né? Os meninos... Quanto o Lajadense, tivemos 100% de aproveitamento, ganhamos nos pênaltis, e quis o destino que não fosse nessa roda que o Passo Fundo voltasse à primeira divisão. Alguma pergunta para o nosso entrevistado aí, Flávio? Aí para o professor Marco Aurélio? Diga, Flávio. Então, o seguinte, até conversava por ocasião do jogo do Aimoré na semana passada lá em São Leopoldo, até o Dantas se lamentava, e quero ver também do professor Marco Aurélio. É claro que o Passo Fundo aí trouxe alguns reforços para a Copinha, o professor já não está mais no clube, mas se não joga
Mas caso tivesse o Michel nesse time aí, o Passo Fundo não teria ido mais longe, professor? Boa tarde. Boa tarde, Ferim. Com certeza. Naquele lance final, nós estávamos com um centroavante de 19 anos. E com certeza o Michel, como um grande artilheiro do interior do Rio Grande do Sul aí, com certeza, tivesse, a história seria outra. Bom, o professor Marco Aurélio está empenhado aí com o seu Grêmio Petrópolis. O Grêmio Petrópolis é uma associação visando a formação de atletas, não é? Alguns atletas estão sendo aproveitados já no futebol profissional do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, não é isso, professor? Nós temos vários atletas já da categoria 2005, inclusive no Esporte Clube Passo Fundo, no Esporte Clube Gaúcho, temos no Brasil de Farroupilha, e temos alguns meninos monitorados pelo Grêmio, são 6 atletas monitorados pelo Grêmio e 1 monitorado pelo Palmeiras. E temos o Tatá, que é uma grande promessa do futebol gaúcho, que está hoje sendo sub-13, jogando nas categorias de base do Juventude, no sub-15 já, e com grande destaque. O Gaudêncio é um menino formado pela base do Esporte Clube Passo Fundo, não é? Sim. E parece que já foi negociado. Tem alguma informação ou não? Olha, o que eu sei, o Gaudêncio está jogando no Concórdia. Inclusive jogou sábado passado contra o Figueirense e marcou o primeiro gol. O Gaudêncio é uma grande revelação do futebol passundense, um menino oriundo aqui de Itapejara. E eu não sei como é que ficou, se o Passo Fundo tem parte do passe, porque essas partes aí de bastidor eu não manjo muito. Bom, a informação do Flávio Fiorin. Flávio, o Aimoré vem com força total, desenvolvendo um melhor futebol do que começou nesta copinha, vem para buscar pontos realmente contra o Esporte Clube Gaúcho na quarta-feira? Sem dúvida. Vem para pontuar e precisa pontuar quarta-feira aí em Passo Fundo. Vem de uma vitória muito importante em casa, jogo duríssimo. Primeiro tempo o Aimoré não entrou em campo, inexistiu. No segundo tempo o técnico Benhur Pereira fez algumas modificações que se faziam necessárias da equipe. O Aimoré reagiu, buscou o resultado que precisava e com certeza vai tentar aí buscar pelo menos um ponto, né? Para se manter entre os 4 ou 5 primeiros colocados da copinha. E o desfalque, a única alteração que o técnico Benhur Pereira vai ter que fazer na equipe é o Lessa, né? Que está suspenso pelo 3º cartão amarelo e não poderá participar da partida. No restante, é o mesmo time que jogou na última quarta-feira e essa alteração que vai ter que ser necessariamente providenciada pelo técnico Benhur Pereira, que os trabalhos têm sido realizados aí geralmente na parte da manhã lá no estádio Cristo Rei, e o Aimoré segue confiante depois de ter sido goleado com justiça pela equipe B do Juventude, que já está aí praticamente classificada, e depois então teve que buscar essa recuperação na quarta-feira que passou. E agora com certeza contra o Gaúcho, uma postura diferente da que foi adotada lá em Flores da Cunha para buscar o resultado. E lembrando aí que 11 anos depois, as duas equipes voltam a se enfrentarem no jogo oficial. Gaúcho e Aimoré, portanto. Gaúcho e Aimoré. Ipiranga e Passo Fundo, hein? Que jogo, meu caro Dantas. Vai ser um jogão, né? É um desafio para o Passo Fundo. É aquilo que as equipes falaram no início, e como o professor falou, o professor Marco Aurélio. O Passo Fundo na competição do primeiro semestre entrou para não cair e de repente deu liga, quase classifica por um detalhe para a primeira divisão. A mesma coisa é o Passo Fundo agora nesse segundo turno. Só colocar a gurizada, categoria de base, mesclado com mais alguns, né, cascudo, como quem não quer nada. E de repente começa a chegar. Só que aí tu vê pela classificação na tabela, embora o Juventude tenha uma partida a mais que os seus adversários, faz um trabalho de categoria de base há mais de 10 anos. Faz horas que eles buscam os jogadores em Sanandu. E agora começaram a levar os jogadores da escolinha lá, onde o professor Marco Aurélio também é coordenador. E o reflexo está aí. Na Copa Zagallo tem 12 pontos. O segundo tem 6. Né? E isso que não precisou usar o time principal. Então, olha a importância do investimento em categoria de base, né? Embora tenha a partida a mais.
O que tu acha, Fiorim? Classifica 6, né? Esse grupo. É verdade, é um jogo bastante difícil, né? Com certeza o Gaúcho vai tentar fazer prevalecer o seu mando de campo na próxima quarta-feira. E como eu falei, né, é um histórico interessante esses confrontos entre Gaúcho e Aimoré. Depois de 11 anos, as duas equipes voltam a se enfrentar, jogaram pela última vez em 2013, no Vermelhão da Serra. O Aimoré saiu vencedor por 2-1. Naquela ocasião, o Japa marcou os 2 gols do Aimoré, que era comandado, né, coincidentemente, pelo Benhur Pereira. E na ocasião, o Leco, Paulo Afonso Coelho, era o técnico do Gaúcho. Então, neste ano de 2013, o Aimoré venceu por 2-1. Se repetiu o placar, bom, muito bom, né? Mas eu particularmente acho, se conseguir um empate diante do Gaúcho aí, vai ser de bom resultado, como assim obteve o Inter B, para que depois o Aimoré, na outra semana, aí sim, vai jogar contra o Lanterna São Paulo de Rio Grande, em casa. São Paulo que não ganhou de ninguém, está preocupado com a terceira divisão, está só utilizando os jogadores aí para justamente depois utilizá-los, né, da melhor forma possível na terceira divisão, porque o objetivo do São Paulo é retornar à divisão de acesso. Então o São Paulo já carta fora do baralho. O Juventude já está classificado. Então temos aí as outras equipes brigando pelas 5 vagas restantes. Com todo o respeito ao São Paulo, esse já está fora e o resto está na briga aí. Mas não sei se vocês particulam dessa ideia, dessa afirmação que eu vou fazer agora, o professor Marco Aurélio, que tramita há muitos anos também no futebol do interior, até que ponto é viável a participação das equipes B, da dupla Grenal e do Juventude numa competição como essa, se atrai ou não torcedores, porque ao mesmo tempo que elas participam, podem eliminar equipes que estão interessadas nesta vaga da Copa do Brasil. Fala, Marco Aurélio. Com certeza, eu acho que Grêmio e Inter, tanto com seus times de base, eles têm um patamar elevado, os times do interior, né? Desde a estrutura e tudo. Mas como eu fiquei sabendo que a federação exigiu a participação pelo menos de 8 da primeira divisão e não mais clubes 1 ou 2 da terceira divisão. Então, obrigatoriamente teria que a CBF, aliás, participação de 8 equipes da Série A, mesclado com algumas da Série B e alguma da terceira divisão. Classificam-se, portanto, 6. E o Flávio Fiorim aproveitou e já dedilhou no seu arquivo, né? As informações relacionadas com os anos que já se foram do confronto, do último confronto entre Aimoré e Gaúcho. Isso é muito bom aqui para os nossos telespectadores, Fiorim. Isso, então até fiz questão de lembrar, estava até preparando esse material que depois, quarta-feira, vamos utilizar na jornada, até já falei por alto aí na nossa jornada Mais Independência na última quarta-feira, até falei para o Dantas. Foi o jogo do Campeonato da Divisão de Acesso, né? Esse vencido pelo Aimoré por 2-1, aí em Passo Fundo, no Vermelhão, quando ainda o Gaúcho estava construindo, né? Fiorim, essa nova arena. São desculpe a poucos os confrontos entre Gaúcho e Aimoré na história, professor. Em 2002, eu era o treinador do Esporte Clube Gaúcho, que na época caiu o treinador. Eu não sou treinador, mas assumi interinamente, e classificamos o Gaúcho para a divisão de acesso, e naquele ano a finaleira foi com o Aimoré. Perdemos o primeiro jogo aqui e o segundo jogo lá em São Leopoldo. Mas depois que já subiu a equipe em 2012, me lembro, uma grata lembrança do Aimoré. Gelson Conte era o treinador do Aimoré, se não me falha a memória. 2012. Sim, 2012 era o Gelson Conte. Gelson Conte, que hoje está lá em Primavera do Leste, no Mato Grosso. Aliás, estreia essa semana aí na copinha deles, lá também, a copinha que vale vaga na Copa do Brasil. Eles jogam contra o Misto, né? Vem de 2 derrotas, demitiram o treinador e às pressas chamaram o Gelson aí para tentar levar o Primavera para uma inédita competição nacional. Dantas, vamos falar um pouco sobre futsal? Pode falar. O Passo Fundo Futsal perdeu para o Iesco no final de semana, 5-3, lá em Carazinho, mas permanece na liderança absoluta do Campeonato Gaúcho deste ano, não? Foi o que restou para o time do professor Flávio, né, que já tem um contrato renovado para o ano inteiro, isso é muito bom, traz segurança para o professor e dá tempo, né, que mesmo nessa competição o Passo Fundo tem uma certa chance
porque muitas equipes, como o Atlântico de Erechim e esse, vão vir voando baixo. E o Passo Fundo se ressente de um bom fixo. Faltou pivô, está faltando pivô porque o Pato se machucou. Agora veio um pivô novo aí. Não dá para dizer A ou B, porque uma partida não dá para a gente chegar a uma discussão. Espero que ele corresponda, porque senão ia ficar só nas costas do Matheus Gaúcho. E o Matheus Gaúcho, a partir do momento que começou a brilhar, todas as equipes começaram a dobrar a marcação em cima dele. Então ele tem que ter alguém para jogar com ele, senão o seu futsal não aparece. E o grande nome hoje da equipe se chama o Queixo. Porque se não é o Queixo contra o Iesco, tinha ido mais. O Queixo salvou e evitou uma goleada maior por parte do Iesco, que é uma equipe altamente competitiva, que nem o Monson. Não tem torcida, não tem estádio, mas tem dinheiro. Então, eu sempre digo que a diferença do Passo Fundo para o Iesco é que o Iesco, o ano que vem, pode não vir. Mas Passo Fundo é um clube em estruturação, já teve uma bela participação no Campeonato Brasileiro, comandado pela Confederação Brasileira de Futsal, e o ano que vem com tudo de novo para participar do Campeonato Brasileiro. Então, o Passo Fundo está no caminho certo, perder faz parte, normal perder para o Iesco lá. Agora, em casa vai ter que fazer o dever de casa para não decair demais. Pelo menos é o que eu espero hoje, uma vitória em cima do Atlântico, vai ser um grande resultado. Analisando friamente, Dantas, o Passo Fundo continua na liderança, com o Guarani de Espumoso logo em seguida e a representação de Casca e Age de Guaporé. Na tela aí nós estamos observando Passo Fundo, Guarani, Cerca e Age de Guaporé, não é? São os 4 primeiros colocados na tabela classificatória. Exato, até porque a equipe, por exemplo, do Atlântico está lá em 10º lugar. Claro que o ponto número 1 deles é a Liga Nacional, que já está na fase de oitavas e finais, já chegando para as quartas. Então, eles vêm com tudo. Eu esperava mais do Uruguaianense e a equipe do Iesco, como do Passo Fundo, agora vão começar a recuperar partidas que ficaram para trás em função da participação no Campeonato Brasileiro. E o Iesco está classificado para as quartas e finais. A verdade é que a repercussão da participação do Passo Fundo Futsal no Campeonato Brasileiro foi algo fenomenal. Sem sombra de dúvida. Para mim foi o grande nome dessa competição, embora vamos dizer assim, mas não chegou. Mas para primeiro ano, para mim é uma das equipes mais bem estruturadas. E enfrentou grandes equipes que se reforçaram na reta final. É o Sport Recife, é o Fortaleza, é o Iesco, que investe quase 300 mil por mês. Então, o ano que vem, quem quiser participar, competir, vai ter que investir, porque senão vai patinar e vai morrer na praia. Fiorim, o forte não é o futsal na região aí que você domina, não é? A região de São Leopoldo? Na região do Vale dos Sinos, o futsal já foi forte, já tivemos equipes tanto em São Leopoldo representando no campeonato estadual, também em Novo Hamburgo e nas cidades mais próximas, mas hoje com certeza é o futebol, ainda que com muitas dificuldades. O Aimoré luta aí para se manter atividade com pouco apoio das empresas, do empresariado, que muitas vezes prefere investir em outras localidades do que no próprio clube. O Novo Hamburgo também tem muitas dificuldades, prova disso é que desistiu, não está participando da Copinha, só volta a ter futebol profissional em abril, quando vai iniciar a divisão de acesso. Neste momento somente a categoria de base está jogando, mas é uma pena. O Vale do Sino já teve grandes representantes aí no futsal, me lembro aí da UJR de Novo Hamburgo, me lembro em São Leopoldo também já tivemos equipes profissionais que quase chegaram à Série Ouro, uma pena para a região. E lembro também do futebol de Passo Fundo e da região, me lembro dos grandes momentos, não sei se agora pode ser comparado, Dantas, ou até mesmo você pode dar uma ideia a respeito disso, dos áureos tempos da UPF. Não sei se
pelo apoio, pelo aporte que tinha a equipe na ocasião, se hoje ainda tem esse apoio aí e se pode ser feita essa comparação daquela época para de hoje. Dantas. Eu acho que está bem mais estruturado, porque antes nós não tínhamos um ginásio de primeiro mundo. E hoje o grande lance de Passo Fundo é o ginásio do Clube Comercial, que lotou todas as partidas do Campeonato Brasileiro, uma ou outra que não encheu totalmente. Mas o resto, em torno de 2.500, 3.000 pessoas por jogo. Então, essa é a diferença. E com a reestruturação, e o empresariado parece que está começando a acreditar, porque, vejam, Passo Fundo entrou definitivamente na elite do futsal brasileiro. E duas partidas que mandaram pelo Esporte TV, que é, né, eu sonho de qualquer atleta aparecer, tem uma cobertura de um jogo feito pela Globo. Olha a mídia da camiseta. Se os patrocinadores pegarem quantos segundos apareceram na camiseta ou na TV a sua empresa, multiplique pelo custo em rede nacional, Fiorim. Vê quanto essa empresa ganhou e quanto foi divulgado o seu nome. Então nós estamos, eu acho que faz tudo no caminho certo, mas tem que pensar grande. Se pensar pequeno, fazer aposta em determinados jogadores, como acontece no futebol de campo, com medo de se endividar, realmente nós não vamos chegar no topo. Mas eu me lembro que cheguei a fazer o jogo do futsal no ginásio do Capingui. Sim, exatamente. Hiper superlotado. E era a única praça que nós tínhamos. Porque eu nem vou falar em ginásio municipal, porque todo mundo já sabe a minha posição. Nós temos um grande elefante verde e branco lá na coxilha, deteriorando com dinheiro público. Repassaram para o privado, mas só para dar um disfarce. Mas isso aí é assunto para outra coisa. Importante que o Passo Fundo futsal está no caminho certo e, se Deus quiser, né, vai trazer ainda mais alegria do que já trouxe para a torcida de Passo Fundo. Muito bem, nós estamos conversando com Flávio Fiorim, com Carlos Dantas e dividindo a bancada aqui, o professor Marco Aurélio de Oliveira, que é o responsável pelas escolinhas do Grêmio Petrópolis. Aliás, o Grêmio Petrópolis completa 50 anos de atividades esportivas aqui em Passo Fundo. Assunto que nós vamos tratar depois do intervalo. Aguarde um momento só. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Nossa presença é silenciosa, mas fundamental, quando você está próximo de quem ama e também quando fica distante. Nos dias em que o melhor lugar é a sua casa e outros em que decide explorar o mundo lá fora. Abrindo janelas para novos horizontes e revelando um universo de possibilidades para conectar você com o que realmente importa. MHNet. Toque, conecte, viva! A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari.
sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. Muito bem, amigos, senhoras e senhores, telespectadores, estamos de volta falando em esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Igualmente você nos acompanha em outros 47 municípios pela TV Coprel. E além disso, no aplicativo do seu celular, tvpassofundo.com.br, e estamos conversados. O programa de hoje destaca a presença como convidado especial o plantonista Flávio Fiorin. Junto com ele, o repórter de todas as ocasiões, Carlos Dantas. E conosco, dividindo a bancada, o consagrado fisicultor, preparador físico, professor Marco Aurélio Uchiru. Professor, o assunto agora é relacionado com o Grêmio Petrópolis. Ele completa 50 anos. Alguma atividade especial para marcar a data? Sim, então vamos aproveitar a grande audiência do programa. Se o Fernando colocar já o cartazinho ali na tela. Não te preocupa que vem. Então, seguinte, dia 11 de outubro, sexta-feira, o baile, um grandioso baile animado por Garotos de Ouro, Poncho Velho, e um baile comemorativo aos 50 anos do Grêmio Petrópolis, instituição já meio século de existência. Vai ser aonde? No CTG Fagundes dos Reis. Então convidamos aí o pessoal, leve a patroa, vai fazer um pezinho, vai comer um churrasquinho e depois vai dar uma dançadinha para dar uma baixada, né? Um convite extensivo àqueles que estão lá no outro lado da tela, né? O Com Flávio certeza. Fiorin. Com certeza, serão muito bem-vindos lá. Como dizia, cara alegre e costela gorda não falta aqui pelo lado do Planalto Médio. Muito bem. Alguma atividade esportiva também, além daquela que já foi realizada neste último final de semana? Tivemos um triangular de veteranos ali no Grêmio Petrópolis, participou o Passo Fundo, participou o Grêmio Petrópolis, mais um time aqui de Getúlio Vargas, se não me falha a memória. Sagrou-se campeão o Esporte Clube Passo Fundo na categoria veteranos ali no Grêmio Petrópolis. Quarta-feira também temos o convite de jogar o Grêmio Petrópolis vai jogar em 3 categorias pelo regional lá no Citone Novo. Os jogos começam a partir das 17h30, sub-15, sub-13 e sub-11 contra o Vila Nova Projetos. Então quem gosta de futebol... Teve um menino do sub-11 aí que foi fazer teste no Palmeiras, né? Tem o Lucas Bordion, está monitorado pelo Palmeiras, se representa em janeiro no Palmeiras. E nós temos agora 6 meninos que vão a partir do dia 2 de dezembro para o Grêmio Porto Alegrense. Olha aí, Fiorin. Coisa boa, né? A gente tem um pessoal aí, a nossa categoria sub-11 hoje é a menina dos olhos nossos aí, então, tanto no futsal como no futebol de campo, que essa meninada aí, é importante, eles praticam o futsal e o futebol de campo até os 14 anos, depois tem que direcionar ou campo ou salão. Marco Aurélio, me diga uma coisa, você esteve mais no futebol de formação de jogadores, né? E depois, então, acabou voltando ao futebol profissional. Como é que foi seu retorno ao Esporte Clube Passo Fundo? Mais a título de colaboração, como é que foi? Na verdade, o meu carro-chefe sempre foi a preparação física no futebol, né? Inclusive, hoje, antes eu tive um convite para voltar para o futebol. Mas eu estou com muita coisa aqui em Passo Fundo hoje para Santa Catarina, Copa Santa Catarina, mas eu quero ficar por Passo Fundo. E esse convite do Passo Fundo, sempre tive vontade de voltar ao futebol do Passo Fundo para mostrar ainda que o velhinho dá conta do recado. Então, eu me espelho muito no Paulo Paixão, que é um grande amigo meu, que a gente troca seguida mensagens. E o Paixão está aí comprovando aos 74 anos que ainda tem muita... Eu aí, no auge dos meus 60 anos, também tem muita lenha para queimar, hein? Tem muita lenha para queimar, é isso aí. O condicionamento físico de uma equipe de futebol é fundamental. Principalmente hoje, onde não se revelam assim craques com aquela habilidade, com aquela criatividade, com aquela individualidade, não é? Principalmente no interior, né? No interior você tem 11... É para compor o grupo.
Então você tem que ter mais cuidado. Mais fácil ser preparador físico de um time grande do que o time do interior. Porque o time do interior, tu tem aqueles 11, tem que cuidar daqueles 11 para não se machucar. Porque se machucar alguém, você sabe que tu vai estar prejudicando o teu trabalho. E os mesmos que entram não dão a mesma resposta que aqueles titulares. Você já havia trabalhado com o Leandro Machado? Não, o Leandro Machado só adversário. Da época da Ubra, enfim, por aí. Ele já se encontrou pelos gramados aí do Brasil inteiro. Leandro, um grande profissional, espero que esteja bem e que logo, logo ele volte ao cenário de futebol, que futebol, sem o Leandro Machado, tem muito a perder, porque ele é muito estudioso e um grande conhecedor do futebol. Aí está. Alguma pergunta? Dantas e Fiorim, Fiorim. repete essa pergunta aí que tinha para o Marco Aurélio. Não, estava lembrando, né, o seguinte, ainda sobre o Grêmio Petrópolis. Se vocês estudam a possibilidade aí, professor, futuramente, de repente fazer uma equipe sub-15, dependendo do que vocês tiverem de matéria-prima aí da região, e participar das competições oficiais da federação. Nós temos um projeto, Fiorim, claro, depende de patrocínio, porque nós não somos federados, então dependemos de uma parceria. Então, tu sabe que para federar hoje o custo é elevado, é 350 mil e não tem choro. Então nós fizemos uma parceria, vamos o nome do Atlético de Carazinho, essa categoria sub-11, o sub-13 do ano sub-20 complicado. Então, hoje em dia, os grandes clubes querem jogadores nessa faixa etária, de 11 aos 14 anos. Eles já estão até com preguiça de formar jogadores, né? Eles já querem pegar o jogador meio pronto já. Mas a tendência é que nós disputa sub-13. Ô, Fiorim, diga, Dan. esse Atlético de Carazinho é persistente, né? Os caras são persistentes. Eles, já viraram. Era Atlético, virou Carazinhense, deu de tudo lá já. Deu. Inclusive a gente ajudou para o nome, nós tivemos que pagar as taxas da federação, né? Então, pro ano que vem, já estamos praticamente... Porque o presidente do Atlético de Carazinho hoje, ele joga futebol de salão na Itália, que é o Barrichello. Então, um cara que é do ramo. Então, está estruturando do município. Mas nós ainda pretendemos federar o Grêmio Petrópolis. Um sonho que pode virar realidade a qualquer momento. Que vire realidade realmente, que se transforme isso aí, não, Fiorim? Tomara, mais uma equipe aí da região, mais uma equipe profissional para representar aí na categoria de base. E no final de semana vai começar a nossa terceira divisão aí, que a federação carinhosamente chama de Série B, né? Vai ser uma briga de foice no escuro. Tortura chinesa. Não vai ser fácil, né? São poucos times já consagrados no futebol gaúcho que estão aí na terceirona, não, Marco Aurélio? Tem o São Paulo do Rio Grande, Guarani de Venâncio, Farroupilha. O Farroupilha e os mais novatos aí, a Pafute, Gramadense. O Gramadense é só em competições profissionais, é novo, mas é um clube já antiguíssimo, né? Acho que remonta de 1914, mas não me lembro. Aquela história não sei se eu estou entrando na seara aí do Fiorim, gramadense, sapucaiense, itaquariense e assim por diante, não é? Temos o Futebol Convida também, que saiu da terceira, hoje está na divisão de acesso, que é do Sandro Becker, né? Hoje está em Viamão o Futebol Convida. Vai ficar boa, né, o Dantas, aquele grupo lá da Zona Sul, né? 3 times de Rio Grande e Farroupilha, todos ex-campeões estaduais da Série A brigando hoje. Estão nessa condição da terceira divisão, mas quem sabe um dia eles não voltem a figurar na Série A aí, né, Dantas? A opinião agora de vocês. Grêmio em altos e baixos. Internacional parece que encontrando o caminho agora das vitórias. O Juventude indo muito bem, obrigado, na sua volta à divisão principal do futebol brasileiro. Opinião de Flávio Fiorim, pela sua experiência, pela sua vivência, são mais de 30 anos servindo o radiojornalismo do Rio Grande do Sul. O Grêmio tem aquela seguinte situação, hein, tá numa corrente muito grande aí, né? Os problemas que enfrentou, muitos jogos fora de Porto Alegre, e ontem deixou escapar mais uma vez o resultado.
o Grêmio está com aquela síndrome, né, que a gente sabe do futebol, que o medo de perder leva à possibilidade de não ganhar a partida. Foi o que aconteceu ontem, né? Estava com o jogo ganho diante do Bragantino, erros infantis levaram ao resultado. Mais uma vez o Grêmio não conseguiu ganhar em Bragança Paulista, são 9 jogos lá, e o Grêmio só conseguiu empatar 4, e no mais perdeu todos. O Internacional, que começou capenga, aí, digamos assim, sob o comando do Roger, se reencontrou, agora está bem, tem jogo com o Cuiabá nesta segunda-feira, e pode subir um pouco mais da tabela. E o Juventude fez uma grande partida no final de semana contra o Fluminense, também vem se recuperando. Acredito aí que o Internacional pode beliscar ainda uma Libertadores, o Grêmio uma Copa Sul-Americana e o Juventude se manter na Série A, e se deixarem também vai para uma Copa Sul-Americana ainda. Sua opinião, meu caro Dantas? O que eu... Fala, Dantas. O que eu vejo? Ainda voltando um pouquinho, o Juventude só não ganhou do Corinthians porque o seu técnico escalou mal e mexeu mal. Como é que ele me coloca atacantes para voltar para marcar? Ele trouxe todo o time do Corinthians e 60 mil torcedores. É óbvio que ia perder. Então, essas horas que eu vejo, por exemplo, o Roger contra o Atlético de Minas, o Inter teve um expulso. Quando pensaram que o Roger ia fechar o meio campo, não, ele colocou outro centroavante. Com isso ele perdeu 3 atrás e o Corinthians não conseguia sair. Então, o Jair vai ter que, né, a sorte que ele ganhou esse jogo contra o Fluminense. Porque aquele jogo contra o Corinthians lá, esse time do Corinthians não é o bicho. Se o Juventude vai para cima, tinha feito crime com o amigo apito e tudo. O Fiorin falou sobre o Grêmio, não é, que deixou escapar 2 pontos, agora em Bragança Paulista, mas e aqueles pontos que ele perdeu para o Atlético Mineiro, hein? Quando o jogo estava 2-0 a seu favor? Também, né? Também foi uma grande falha, né, Dantas, do Grêmio. Como eu falei ontem, jogadas infantis, o Reinaldo comprometeu, o Rodrigo Caio fez um pênalti também, que acredito que até foi, mas o pênalti que não foi validado a favor do Bragantino foi mais pênalti do que aquele que acabou saindo o gol do Sacha, e o Grêmio se compromete na sua campanha e segue prestigiado, né? O técnico Renato. Se vai ficar ou não até o final do ano, aquela novela que se prolonga e continua dia mais dia se prolongando, e enfim, vamos ter que aguardar os desdobramentos, Dantas. Os participantes do programa de hoje são todos experimentados, analistas, observadores e tal, como é o caso do Marco Aurélio, que está conosco aqui. Grêmio, Internacional e Juventude não tem como cair para a segunda divisão. Juventude não volta da segunda divisão pela campanha que está fazendo. O Grêmio, com altos e baixos, tem equipes piores ainda de participação nesta competição. Não, Marco Aurélio? Exatamente, eu acho que o futebol gaúcho, em termos de rebaixamento, está longe, mas o futebol tem que sempre ter um certo cuidado. O Internacional agora acho que pegou o rumo certo, acho que vai firmar o pé, passa por esse jogo de hoje. E o Grêmio é aquilo que o Ferim falou, é altos e baixos, tem um jogo de Copa do Mundo, tem outro jogo de terceira divisão, então é complicado. E o Juventude, se manter essa pegada, continua, e quem sabe beliscar uma Sul-Americana também. É bom voltarmos na tela aí, meu caro Fernando, a classificação até o presente momento do Campeonato Brasileiro, que tem Atlético Mineiro na garupa ali do Internacional. O Internacional é o 9º colocado, precisa da vitória em cima do Cuiabá. Na parte de baixo, eu gostaria de mostrar ao telespectador: Atlético Goianense, Cuiabá, Corinthians e Vitória, que estão na corda bamba. E além do Fluminense, logicamente, que está balançando com o Criciúma. São equipes que podem chegar ao rebaixamento. Não, Fiorinho? Pode. Para mim, o Atlético Goianense já carta fora do baralho, já está rebaixado, vai retornar para a Série B, mas tem times bem piores aí que estão fazendo força, né, para caírem. O Cuiabá, é bom lembrar que desde que subiu para a Série A nunca foi rebaixado, mas vem muito mal. Vamos ver o que vai mostrar hoje diante do Internacional.
O Vitória também de altos e baixos, comandado pelo Thiago Carpini. O Corinthians também numa instabilidade muito grande. Agora trouxe o holandês Depay, vamos ver como é que vai se portar aí o jogador. Acredito que o Corinthians ainda vai escapar. E esse rebaixamento aí, fortes candidatos, o Cuiabá, o próprio Vitória, né? São times aí que podem cair, e o Atlético já foi, e o Fluminense tem que ter cuidado, embora eu acho que o Mano Menezes já tenha assegurado um padrão de jogo, desde também com a chegada, a volta do Thiago, né? A defesa do Fluminense, que o Fluminense vai escapar. Mas não pode ser levado em consideração aquela máxima que time grande não cai. Muito pelo contrário. Sempre entra ano, sai ano, o homem lá em cima sempre avisa e um time grande tende a cair. O Internacional é dono de reabilitar equipes que vêm da zona de rebaixamento, da zona de baixo, hein? Cuiabá é um deles. A gente tem que botar as barbas de molho. Diga, Fiorinho. Pode falar. Fala, Dantas. Fui eu que entrei aqui. Não, só para complementar, eu não consegui falar na outra parte ali, porque o senhor Jorge tomou conta aí, não deixa o cara falar. O Grêmio, eu discordo do senhor, seu Jorge. O Grêmio é forte candidato. Por quê? Olha quem o Grêmio pega. Próximo jogo, Flamengo. É obrigado a vencer o Criciúma. Botafogo, Fortaleza, só pedreira. Então o Grêmio tem 1, 2, 3 pedreiras, na minha opinião, tirando o Criciúma. É obrigado a vencer o Criciúma. E aí, os outros também vão subir e vão descer. Então, o Grêmio, se não se ligar, para mim é forte candidato junto com o Corinthians. Porque esse time do Corinthians não é tudo isso. Por que eu digo isso? Porque a última janela de reforços já aconteceu. Não tem mais o que reforçar. É o que está aí, o que vai ficar. E o Inter, ao contrário, conseguiu recuperar. Hoje, por exemplo, tem 2 por posição de alta qualidade. Então, essa é a diferença. O Renato olha para o banco, não sabe quem coloca. E hoje, o Roger olha para o banco, vai ficar tranquilo. Não digo que vai vencer Cuiabá, porque o Inter sempre ressuscita morto, mas tem opção de troca. Quem não tiver grupo no campeonato grande como esse, não é fácil se manter até mesmo na intermediária, porque quando começa a patinar na parte de baixo, dá um desespero, joga pressionado, qualquer coisinha é estresse entre diretoria e torcida e vai, já começa a pegar. Então, portanto, tem muita água para rolar ainda, seu Jorge. Concorda, e se não bobear mais, né, pessoal? Se não bobear mais, Botafogo é campeão agora. Tá bem. Mas o Grêmio tem camisa. O Grêmio faz pesar a camisa, principalmente contra adversários de alta qualidade, como é o caso aí do Flamengo, Botafogo, etc e tal, não? Se camisa ganhasse o jogo, a seleção brasileira era campeã. Mas aciona respeito, meu caro. Aciona respeito. O Grêmio tem uma tradição. O Grêmio é campeoníssimo. O Grêmio mostra realmente garra e determinação. Quando é necessário, meu caro Dantas. Quando é necessário. É aquela máxima, né? Às vezes não pode se complicar com os pequenos. Nos últimos anos, hein? Como é que é, Marco Aurélio? Não pode se complicar com os pequenos, né, que estão abaixo deles na tabela, aí fica complicado, porque tanto o Grêmio quanto o Inter, quando a coisa começa a decolar, dá um tropeço quanto os que estão abaixo deles na tabela. Espero que o Inter não tropece contra o Cuiabá hoje. Né? Fiorinho, pela sua experiência. Essa expectativa, né? Porque pela sua experiência. O Inter gosta de dar ânimo, né? Ressuscitar esse pessoal que está capenga e está caindo pelas tabelas do Campeonato Brasileiro. Esse é histórico nos últimos anos. Tem que ter cuidado diante desse Cuiabá, não achar que é jogo barbada para golear, fazer saldo hoje, porque não é bem assim. Pode até acontecer, mas tem que ter cuidado com esse pessoal que está lá embaixo. O que te parece o acúmulo de centroavantes no Internacional e nenhum deles deslanchando na competição? O Ener Valencia, então, pelas caronas, não? É o vestibular da bola, né, Dantas?
Muitos são testados, vieram a peso de ouro e não deram a resposta, né? O caso do Ener Valencia, que na seleção equatoriana vai muito bem, mas aqui no Inter até agora não disse a que veio. De repente, se daqui para frente ele possa mostrar até o final do ano e ajudar o Inter a escapar dessas últimas colocações aí, ainda tem que pontuar para escapar do rebaixamento, não vai cair, mas acho que o Roger vai dar um jeito nele, né, Dantas? Eu também acho. Tem jogador de seleção e jogador de clube. E o Valencia não se adaptou. Então, não se achou ainda. Pode ser que ele acorde, o jogador de futebol é isso aí. Quanto menos espera, ele começa a dar a volta. Mas às vezes é mais fácil ele ir para outro clube, porque a cobrança é muito grande no Internacional, em função da grande torcida, do grande clube que é. E ele... uma coisa é jogar lá na Colômbia, jogar no Equador, não sei aonde, outra coisa é jogar num Beira-Rio, num Maracanã lotado, né? No estádio do Corinthians lotado. Então, essa é a diferença do futebol brasileiro. O cara que é bom, tanto que os melhores não estão aqui, estão na Europa. A opinião de Marco Aurélio, aquele que já esteve lá nos bastidores. Olha, eu acho que o Ener Valencia já tem competência, é um artilheiro por onde passou. Mas no Inter ainda falta algumas coisinhas. Às vezes a ansiedade de querer fazer gol. Falar em ansiedade com um jogador como o Ener Valencia. Mas quantos gols feitos ele perde, às vezes, para aquela vontade de ser o artilheiro, de fazer o gol. Ele acaba perdendo muitos gols pelo Internacional, que às vezes acabam prejudicando o seu desempenho. A facilidade acaba dificultando, não? Exatamente, ele faz tudo certinho, limpa, dribla pra cá, dribla pra lá, quando chega na frente do gol, toma pra fora. Mas a hora, que nem diz o Dantas, a hora começa a entrar, às vezes tá lá do meio da rua, acerta um chute e faz gol. Então o futebol tem que dar liga. A hora, quando começar a entrar a bola, boa noite. Borré ou Valença, na tua opinião? Olha, são dois jogadores. O Borré tem mais aproveitamento que o Ener Valencia. Nos últimos jogos do Internacional, pode ver que ele tem marcado, né? O esquema montado pelo Roger Machado agora parece que está dando certo, né? O time está voltando, está marcando. Isso passa muito pela parte física. O Internacional estava despedaçado na parte física. Agora o Inter está conseguindo ir voltar com a mesma coordenação, o ímpeto que o Inter tem como time grande. Com a mesma vontade, né? Exatamente. Então você é que nem um cobertor curto. Cobre os pés e deixa a cabeça de fora. Depois tu vai cobrir a cabeça e os pés de fora. Então tem que estar uma sincronia, tanto a parte técnica, tática, como a parte física. Se você não tiver uma parte física boa, ainda mais em Série A, que é alta performance, provavelmente vai estar fadado ao fracasso. Muito bem. Flávio Fiorin. Ô, seu Jorge. Sim. Flávio Fiorin, Carlos Dantas, o tempo está se esgotando, lamentavelmente, porque assunto não falta. Eu vou agradecendo a participação de vocês e espero que você faça novos convites, Dantas, para engrandecer o nosso programa aqui com a presença dessas figuras importantes do radiojornalismo do Rio Grande do Sul. Fiorin, um abraço. Eu agradeço. Agradeço a participação, até uma próxima oportunidade, sucesso a todos. Grande abraço aos telespectadores, sucesso aos dois times aí na Copa Zagallo, ao futebol amador, futsal, enfim, a todo mundo da região aí. Até a próxima. Obrigado, Dantas, pelo convite. Dantas. Eu que agradeço, foi uma honra pela tua presença aqui, Fiorin. Tu é um dos grandes nomes do rádio esportivo gaúcho, né? Então, para nós é uma honra, uma alegria ter a tua presença. Desejar, agradeço a presença do Marco Aurélio, nosso conhecido. Ô, Marco Aurélio, bota meu nome lá no baile que eu vou ser o primeiro a chegar. Beleza. Aquele abraço e até a próxima. Muito bem, foi a participação de Flávio Fiorin e Carlos Dantas, juntamente com o professor Marco Aurélio, a quem agradecemos e desejamos sucesso aí na próxima empreitada, ou seja, a festa dos 50 anos do Grêmio Petrópolis. E que venha mais 50, né, seu Jorge? E mais uma vez, obrigado pelo convite a todos vocês aqui da... Nós vamos encerrando a nossa participação no programa de hoje. Lembrando, se você ainda não fez o reforço contra a Covid-19, se você não fez a vacina contra a influenza, a gripe,
de inverno aí que já está passando, estamos chegando quase na primavera, faça ainda, procure um posto de saúde, porque nós amamos vocês. Um abraço. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Nossa presença é silenciosa, mas fundamental quando você está próximo de quem ama e também quando fica distante. Nos dias em que o melhor lugar é a sua casa e outros em que decide explorar o mundo lá fora. Abrindo janelas para novos horizontes e revelando um universo de possibilidades para conectar você com o que realmente importa. NHNet. Toque, conecte, viva! A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari. Sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. Chegou o novo Tigo 8 Pro. Novo design e tecnologia de ponta. O que era bom ficou ainda melhor. Rede Carcaoa Sherry, em Passo Fundo, na RS 153, em frente ao trevo da Caravela. Consulte condições.